Ben 10, uma das principais animações do Cartoon Network nesse século. Um universo tão bem sucedido, tão rico em histórias, personagens e lore, que as pessoas querem que continue até hoje. E por causa desse sucesso todo do Ben 10 e por ser uma franquia da Warner Bros. Que passava no Cartoon Network, eu sempre me perguntei, seria possível ter Ben 10 dentro do universo DC? Na época que passava o desenho clássico do Ben 10, eu jurava que teria algum tipo de crossover com o desenho do Ben 10 e algum outro desenho da DC na época, mas isso nunca aconteceu. E com o passar dos anos, esse desejo meu só aumentou. Ainda mais depois que eu descobri que o Ben 10 era um personagem inspirado num outro personagem da DC, que é o Dial H. Porque assim, convenhamos, quando a gente olha para o universo do Ben 10 e vários elementos que estão ali, nós conseguimos fazer vários paralelos com o universo DC e também com a própria Marvel. Não há nenhuma dúvida que o universo dos quadrinhos, os elementos clássicos que a gente vê nas HQs, foram inspirações para criar o universo do Ben 10. E também, se a gente olhar para o passado da DC Comics, não é nenhum absurdo pensar que uma outra franquia de um outro universo acabe sendo adaptada no universo DC. E isso já aconteceu antes. O Shazam não era originalmente da DC. A mesma coisa aos personagens da Charlton Comics, como o Pacificador, o Capitão Átomo. Eles, antes de serem incorporados no universo DC, também estavam dentro de suas próprias franquias, com seus próprios lores e tudo mais. E isso não impediu que, eventualmente, o Besouro Azul fosse adaptado na DC. E que muitos anos depois eles criassem um novo Besouro Azul, o Jaime Reyes. O Super Choque também. Ele pertence ao universo da Milestones, mas o desenho fez tanto sucesso que eventualmente eles quiseram colocar dentro do universo DC das animações. E depois ele também foi para o universo da DC nos quadrinhos. Então, senhor, eu sei que algumas pessoas são relutantes com a ideia de querer colocar a franquia do Ben 10 dentro do universo DC, mas isso não é nenhuma novidade, isso já aconteceu antes. E considerando o tamanho do sucesso do universo do Ben 10 e as inspirações do universo do Ben 10 para ele existir, é totalmente plausível de pensar que algum dia eles vão querer fazer essa adaptação dos personagens do Ben 10 dentro do universo DC. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, pra gente esboçar ideias de como fazer isso. E é até por isso que eu pedi pra vocês mandarem as melhores ideias lá no meu Twitter, e vocês mandaram um monte. Sério, gente, muito obrigado, tem algumas ideias muito boas. Então, sem mais perder tempo, roda a abertura e vamos lá! E beleza, gente, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro na ideia desse vídeo é que a gente não vai falar de crossovers. Claro, seria muito fácil colocar o Ben 10 da Terra do Ben 10 e viajando pelo multiverso até encontrar a Terra da Liga da Justiça e ele ter ali uma aventura com a Liga da Justiça. Claro, essa é sempre uma possibilidade que pode acontecer e isso sim eu fico surpreso que nunca tenha acontecido assim de uma forma grande. Mas o que eu vejo como desafio mesmo e o que eu acho que as pessoas realmente gostariam de ver é colocar um Ben Tennyson na Terra da DC, ali onde tem Liga da Justiça, a Terra Prime, e desenvolver uma origem dele, onde ele consegue o Omnitrix, e vários elementos da história original do Ben 10 são adaptados para o universo DC. Porque assim, se você parar para pensar, tem vários elementos ali do universo do Ben 10 que praticamente estão no universo DC. O Vilgax é meio que para ser o Darkseid do universo do Ben 10. Por exemplo, aquela prisão que o Ben 10 prende o Vilgax no desenho clássico. Cara, aquilo dali é a Zona Fantasma. Então assim, vamos começar. A primeira coisa é a origem clássica do Ben 10. E toda aquela parte que ele tá de férias com o Vomax, andando pelos Estados Unidos afora, tudo isso daqui tem que manter, porque isso daqui é ouro. O Ben acaba testemunhando alguma coisa que cai, e ele encontra o Omnitrix naquele buraco, ele pega o Omnitrix e ele ganha aí os poderes dele. Nessa parte aqui não tem muito segredo, acho que todo mundo concorda que tem que ser igual. Mas o primeiro ponto que a gente pode começar a ver são os aliens que estão ali dentro do Omnitrix. Porque como a gente está no universo DC, a gente poderia usar alguns aliens clássicos que a gente vê ao longo das histórias da DC, e especialmente os aliens que a gente vê nas HQs dos Lanternas Verdes. Contudo assim, eu não iria mudar os 10 aliens. Eu não iria, esquecer todos os aliens que tem no desenho clássico e só colocar aliens desconhecidos que tem no universo DC. Sabe por que eu não faria isso? Porque os aliens que não são os aliens principais do universo DC, eles não são tão legais assim. Claro, você tem um marciano, você tem um kryptoniano,
Você tem os Tanagarianos, os Tamarãs lá da Estelar. Legal, tem esses, só que na minha opinião, quando você vai adaptar Ben 10 no universo DC, você não pode só pegar as coisas do Ben 10 e tirar as coisas do Ben 10. Não, você tem que permanecer com as coisas que tem no Ben 10 também. É óbvio que você vai ganhar coisas e você vai perder coisas. Mas o universo DC tem que ganhar com os elementos do universo do Ben 10. E uma das melhores coisas que tem no universo Ben 10 são os alienígenas. Principalmente os alienígenas originais, não os 10 primeiros. O diamante, o quatro braço, pra mim são todos alienígenas que, cara, iria agregar demais no universo DC. Então é por isso que quando eu fosse fazer a seleção dos 10 aliens que o Ben ia ter logo no início, eu iria manter o Massa Cinzento, porque ele é um galvaniano que é extremamente importante pro lore do Ben 10, já já eu chego lá. Eu iria manter o Lança-Chamas, o Quatro Braços e o Diamante. E os demais, aí sim eu iria colocar alguns aliens da DC. Toda aquela subplot que a gente tem com aquele alien fantasma do mal que tá dentro do Omnitrix do Ben, eu iria substituir para um Marciano Branco, então você poderia ter um Marciano Branco no relógio do Ben 10, seria bem legal. Eu acho que a gente poderia ter um alien meio Kizarniano, que é a raça do lobo, porque poderia ser bem interessante essa dinâmica Ben 10 lobo, sabe? Acho que poderia ficar legal. E por aí a gente fecha os 10 aliens originais. E assim, ó, eu vi muitos comentários ali no Twitter querendo que um kryptoniano seja um dos aliens que o Ben 10 poderia usar. E assim, ó, eu acho legal, só que num primeiro momento eu não colocaria um kryptoniano no relógio do Ben 10. Talvez no futuro, quando ele ficasse mais velho e mudasse a seleção dos aliens principais, aí sim poderia ter um kryptoniano. Mas para um primeiro momento, talvez não fosse tão interessante assim ele ter um poder de um kryptoniano. Mas isso é só a minha opinião. Agora sim, ó, uma outra coisa que tá no lore do Ben 10 são os galvanianos. Quem criou o Omnitrix foi o Asmuth, e o objetivo dele era catalogar todos os seres vivos que tinha no universo. Tecnicamente ele não conseguiu fazer de todo o universo, mas ele conseguiu fazer praticamente de toda uma galáxia. O planeta do Asmuth, que é Galvan Prime, é uma clara inspiração de Oa, dos Lanternas Verdes. Não tem como dizer que não é, assim, ó. Até o planeta visto de fora é verde, assim, ó, nada tira da minha cabeça que os galvanianos seria tipo os guardiões lá do Lanterna Verde. E no universo DC, o nome da espécie dos guardiões é Malthusianos. Os Malthusianos dentro do universo DC, cara, eles estão, tipo, intimamente ligados com a origem de tudo. E inclusive Oa é retratado no centro do universo, porque se você pensar bem, ali também é a origem do multiverso da DC, por causa do Crona. E olhando essa clara relação dos Malthusianos, né, os guardiões de Oa, e os galvanianos, talvez seja uma boa ideia dizer que o Omnitrix tem alguma ligação direta com os Lanternas Verdes. Então, aqui para nossa adaptação do universo DC Ben 10, o Asmuth, durante a vida dele, ele teria sido Lanterna Verde. E enquanto ele era Lanterna Verde, ele teria visto várias espécies ao redor do mundo, e ele também viu várias espécies serem extintas. E por isso que, eventualmente, ele quis fazer o Omnitrix, para ter um lugar onde todas as espécies são lembradas. Agora, o que eu acho que dá para modificar é como e por que o Omnitrix caiu na Terra. E aí sim eu vou citar outros comentários aqui que eu achei bem pertinente, porque citaram a possibilidade do Brainiac ter alguma relação com o Omnitrix. E essa ideia, sim, eu acho genial. Então, assim, eu vou fazer um exercício de que eu acho que poderia acontecer. Existe Galvan Prime, existe o Asmuth, com uma intenção nobre, cria um catálogo de todos os seres vivos que existe no universo DC, ou pelo menos nos setores conhecidos ali do universo DC, e esse dispositivo é o Omnitrix que a gente conhece e ama. Eventualmente, quem fica sabendo disso poderia ser o Brainiac, porque o Brainiac, ele tem esse senso de colecionismo dentro do universo DC. Ele vai atrás dos planetas, diminui os planetas e coloca na sua coleção de planetas que ele guarda na sua nave, que tem a cabeça dele gigante. Ele tem essa ideia de conservar as espécies. Então, se alguém estivesse desenvolvendo um relógio com todas as espécies na memória, com toda a certeza absoluta, o Brainiac iria atrás. Então percebam que a gente já está adaptando algumas coisas aqui também. Porque no desenho é o Vilgax que ataca o Asmuth e ele envia o Omnitrix para a Terra para encontrar o vô Tennyson. E na nossa versão aqui do universo DC, seria o Brainiac que iria atrás do Asmuth, que iria enviar o Omnitrix para a Terra. E assim, ó, quando o Ben conseguisse o relógio, ele teria aventuras no mesmo estilo que acontece no desenho. Ele vai andando de um lado para o outro para os Estados Unidos, tendo suas aventuras, junto com a Gwen,
e o Vomax e enfrentando um ou outro vilão do Ben 10. E aqui sim a gente poderia adaptar. Porque essa viagem que ele fica fazendo nos Estados Unidos na temporada clássica, a gente adapta para ele passar por cidades importantes da DC. Gotham, Metrópolis, Central City, por aí vai. E quando ele está nessa cidade, talvez ele pudesse encontrar outros heróis da DC. E talvez ali um ou outro poderia enfrentar vilões da DC. Mas assim, ó, vamos também manter os vilões do Ben 10 ali que tem no desenho clássico, que são todos muito bons. E assim a gente vai desenvolvendo as habilidades do Ben, conhecendo mais o relógio, ao mesmo tempo que numa possível primeira temporada, ele lide com a ameaça do Brainiac tentando chegar na Terra para pegar o Omnitrix. Por exemplo, um episódio legal, uma HQ legal que poderia acontecer é o Brainiac contratar o Lobo para ir atrás do Ben 10. E como eu disse antes, o Ben teria o alienígena dos Kizarnianos. E seria bem legal ele se transformar num Kizarniano na frente do Lobo. E a gente teria toda uma dinâmica ali com eles conversando e tal. Pô, velho, por que isso não acontece, hein? Ai, DC. Mas enfim, à medida que a primeira temporada iria avançar, a gente iria descobrir, né, que o Vomax não é só o Vomax. Porque ele tem todo um passado no desenho que a gente precisa manter aqui. Porque junto com o Vomax tem os encanadores. E os encanadores, à medida que o desenho vai avançando, nós descobrimos, né, que eles são tipo protetores policiais intergalácticos. Então assim, ó, em termos de objetivos, eles lembram bastante os Lanternas Verdes no universo DC. Só que assim, ó, o paralelo mais certo seria a SHIELD ou a espada do universo da Marvel. Então, eu iria manter os encanadores que tem no desenho. Ah, Gabriel, mas os Lanternas Verdes já protegem os setores do universo. Não, ok, eu sei disso, mas a gente pode explorar isso a favor do universo DC. Eu faria que os encanadores e os Lanternas Verdes tivessem uma espécie de parceria para manter a paz no universo. Os encanadores, como eles não precisam de anéis do poder, eles poderiam ter um número muito maior e fazer a proteção do universo em pequena escala, diretamente nos planetas, sem que ninguém saiba que eles estão ali. Já os Lanternas Verdes estão para super grandes ameaças. Sei lá, um meteoro gigante vai cair num planeta aleatório do setor 4521. Aí chama Lanterna Verde. Mas sei lá, em Tamarã tem grupos rebeldes que querem ameaçar o reinado dos tamaranianos. Sei lá. Aí poderiam chamar os encanadores para resolver esses problemas. E é assim que eu acho que eles iriam encaixar bem dentro do lore da DC. E bem, como no desenho, o Vomax foi um encanador no passado. E a gente faria que ele conheceu o Azimuth, salvou o Azimuth em alguma missão do passado, e é por isso que o Azimuth decidiu mandar o Omnitrix para a Terra. Ah, Gabriel, e o Vilgax, o que fazer com ele? Então, como eu disse, o Vilgax, no desenho clássico do Ben 10, cara, ele é o Darkseid. É o Darkseid, o Thanos, tipo, eles são muito parecidos as ideias. Só que a grande diferença é que ele tem um visual Lovecraftiano, né? Meio que um chulo da vida humanoide. Um visual muito bom, diga-se de passagem. Então, eu manteria o Vilgax. E na verdade, eu faria com que o Vilgax fosse tipo o Darkseid. E a gente teria o Vilgax e o Darkseid em lugares opostos da galáxia. E eles poderiam ser conquistadores rivais. Que o Darkseid vai pra fora tentando conquistar outros planetas além de Apocalipse. E o Vilgax também tenta fazer a mesma coisa. E eventualmente eles poderiam entrar em conflito sobre um planeta, talvez até o planeta Terra. Ah, Gabriel, mas por que não substituir o Vilgax com o Darkseid? Véi, por que não, né? O Vilgax é um baita vilão, não tem por que substituir o Vilgax só porque ele é parecido com o Darkseid. Não é como se dentro da própria DC não tivesse outros personagens que lembram o Darkseid, porque tem. O próprio Mongo é parecido visualmente, só que ele fica no Battle World lá dele. Então assim, ó, não me vem com papinho, dá pra ter os dois dentro do universo DC. Além do mais, se a gente tirasse o Vilgax e colocasse o Darkseid no lugar do Vilgax, isso teria que significar que o principal vilão do Ben 10 seria o Darkseid. E cara, assim, ó, não dá. Com a maior boa vontade de querer colocar o Ben 10 dentro do universo DC e querer dar um certo protagonismo pra ele, não dá pra você transformar o principal vilão da DC, que às vezes é rival do Superman, da Liga da Justiça, pra ser o principal vilão do Ben 10. Porque daí perde todo mundo. O Darkseid é a ameaça universal, multiversal de crise. Não tem por que ele enfrentar o Ben 10 em episódios aleatórios do desenho, sabe? Não. E o Ben 10 também perde porque tem todo o lore do Vilgax, da espada de Ascalon. Lá não dá pra tirar Vilgax dentro do universo DC. Se você quer ter Ben 10 no universo DC, você tem que querer adaptar o Vilgax. Assim, ó, é o coração do mal do Ben 10. É uma das coisas mais legais.
sinceramente, é uma das coisas mais legais. Então, eu espero que vocês concordem comigo, mas no nosso universo aqui, tem Darkseid e tem Vilgax. E ok, acho que agora a gente pode falar de uma das coisas mais legais do desenho clássico, que é o conceito do Ben 10.000. Vai dizer que você não gostava desse episódio. Cara, eu amava esse episódio. E bem, o conceito do Ben 10.000 dentro do universo DC, cara, as possibilidades são infinitas, infinitas mesmo. Porque imediatamente que eu associo um Ben 10 mais velho, que tem tipo 10.000 aliens e talvez seja o maior herói da Terra naquele momento, isso me lembra aquele episódio do Batman do Futuro que a gente vê o Super Choque velho. E ele é tipo um membro da Liga da Justiça, um dos mais poderosos ali. Cara, é demais esse episódio. E todo o conceito do Ben 10.000 é fundamental pro próprio Ben Tennyson criança. Porque ele se vê no futuro, mas ele não quer necessariamente ser como um Ben 10.000 porque, né, ele abriu mão de muita coisa para poder ser aquele herói. Então, podemos manter esse conceito, mas eu também acho que seria legal nesse futuro o Ben 10.000 ser o principal herói da DC nessa timeline e a gente descobrir que ele é membro da Liga da Justiça, que alguns heróis da DC já até morreram e que eles estão enfrentando alguma ameaça muito grande envolvendo um vilão do Ben 10, que possivelmente poderia ser o Vilgax. E assim, ó, o conceito do Ben 10.000 também é importante não só pro Ben, mas pra Gwen. Porque a Gwen do futuro, ela usa poderes. E depois a gente descobre que ela é parcialmente uma alienígena, que é um ser de pura energia, né, que os cabelos ficam meio loucos lá. E poderíamos usar o episódio do futuro pra mostrar pra Gwen que ela tem essas habilidades. E que depois, quando ela volta pro presente, aí sim ela poderia começar a explorar suas habilidades mágicas. E bem, habilidades mágicas, universo DC, você já deve estar pensando no que eu vou fazer aqui. Eles poderiam passar num show da Zatanna e a Zatanna descobrir o potencial mágico da Gwen. E inclusive começar um pouco o treinamento da Gwen. No primeiro momento a gente não sabe que ela é metade alienígena. Mas depois lá pra frente eles poderiam descobrir e eu também manteria o alienígena original que ela é baseada. Como eu disse, os principais elementos de Ben 10 eu acho que tem que manter. Alguns alienígenas também, porque o universo DC também se beneficia desses alienígenas. Porque depois você poderia colocar uma outra Anídote com a tropa dos Lanternas Verdes, ou com outra tropa dos Anéis do Espectro. Você poderia ter o Quatro Braços Lanterna Verde, que é um sonho de muitos fãs da DC, porque ele já apareceu num background, numa arte de um desenho aleatório do Lanterna Verde, como Lanterna Verde e Quatro Braços. Então faz isso, sabe? Traz os aliens do Ben 10 pro universo DC, porque isso enriquece o universo DC. Os aliens do Ben 10 são muito bons, talvez até melhores que os aliens da DC. E assim, ó, com todo respeito, eu traria todos. E a partir do momento que você tem Ben 10 no universo DC, eu exploraria esses aliens em outras histórias. Coloca um alien lá no Lanterna Verde, coloca um alien numa história do Superman, e expandindo o universo DC, que é o grande benefício de você ter o Ben 10 dentro da DC. Você não quer só trazer o Ben 10 para o universo DC. Você quer expandir o universo DC, porque tem muitas coisas boas do universo do Ben 10. E beleza, eu acho que eu falei de todos os personagens. Ah não, faltou o Kevin. Claro, tem que ter o Kevin, porque é o rival do Ben 10. Depois vira melhor amigo. Ele tem o que eu gosto de chamar de jornada do Vegeta, porque ele começa como vilão e depois vira amigo do herói. Em relação ao Kevin, eu tentaria manter praticamente quase tudo que ele tem, só que teve um comentário no Twitter que foi muito bom, eu gostei demais, que é quando o Kevin fica do lado do Ben e ele precisa aprender a usar as suas habilidades, dele ser treinado pelo Metamorfo. Cara, essa ideia é genial, porque tem tudo a ver. Quando eu olho pro Kevin versão monstro, a única coisa que eu penso é Metamorfo. E ele ser treinado pelo Metamorfo faz muito, muito sentido, velho. Então assim, ó, manteria essa ideia realmente excelente. E bem, pra uma primeira temporada, o primeiro vilão, eu realmente continuaria explorando o Brainiac, tentando roubar o Omnitrix. E aí sim, pra derrotar o Brainiac, o Ben 10 prova o seu valor como super-herói, até se juntando com a Liga da Justiça e derrotando ele. E depois, aí sim, surgindo o Vilgax. E ele sendo uma ameaça que está crescendo dentro do universo DC, conquistando planetas e ali entrando em divergência com o próprio Darkseid, até ele chegar na Terra. E só uma coisa para dizer um pouco mais, que a gente iria substituir o Fantasmático por um Marciano Branco, para poder fazer aquele episódio que o Fantasmático, na verdade, é meio que do mal, ele descobre. Então a gente poderia ter toda essa jornada, só que com um Marciano Branco, acho que poderia ficar bem legal. E uma outra coisa que comentaram no Twitter, era a possibilidade de substituir o Dagon e colocar um outro vilão grande da DC,
com o pessoal citando bastante o Trigon. Lembra um pouco o Trigon, né? Porque ele tá querendo ser ressuscitado, ele tá preso, aprisionado. Lembra várias coisas do Trigon, é impossível não associar o Trigon. Só que daí o problema do Trigon é que ele tá associado com Ravenna, com Titãs, e eu acho difícil você tirar todo aquele propósito que tem com o Trigon e jogar no semi-lore do Ben 10, no núcleo dele. Então eu acho que não combina tanto. Então assim, ó, substituir o Dagon pelo Trigon faz sentido quando você só olha pro Dagon. Faz sentido sim. Mas eu acho que pro Trigon se relacionar com o Ben 10, aí não tem muito a ver, sabe? E por isso que eu deixaria ali o Trigon com os Titãs, a Ravenna, que combina mais. E quanto ao Dagon, sim, dá pra colocar ele no universo DC. Só que é uma coisa tão avançada dentro do Ben 10 que eu esperaria um tempo pra colocar, mas deixaria ali sim a semente pra um dia colocar ele. E um outro personagem que eu acho muito legal no Ben 10 é o Dr. Paradox. Sempre que eu vejo ele, eu penso que ele é a versão do Doctor Who do Ben 10. E na DC, nós temos personagens que viajam na linha do tempo e vão de um lado para o outro, que são os Time Masters. O Rip Hunter, que é o personagem mais conhecido dentro desse núcleo da DC. Então eu colocaria o Dr. Paradox dentro desse núcleo aí do Rip Hunter. E por fim, fica a dúvida se o Alien X do Ben 10 seria o ser mais poderoso do universo DC quando ele conseguisse ter esse alienígena. E vocês querem a minha resposta sincera? Sim, eu faria o Alien X muito parecido como tem no desenho, só que o Alien X tem esse negócio no desenho que ele fica conversando com aquelas outras entidades para convencer a ele ter os poderes, né? Porque depende da força de vontade. Eu manteria tudo isso, só que eu iria mudar para que fossem os Lords da Ordem e do Caos. E toda vez que o Ben 10 tivesse que usar o super, hiper, mega poder do Alien X, ele teria que convencer ali os Lords da Ordem e do Caos para ceder esse poder. E bem, eu acho que eu passei por todos os elementos principais do universo do Ben 10. O meu objetivo no vídeo não era dizer que, a minha versão é a melhor. Até por isso que eu pedi os comentários de vocês ali no Twitter, para juntar várias ideias e tentar fazer uma ideia um pouco mais orgânica dentro do universo DC. Mas o que eu queria mostrar mesmo é que é totalmente plausível, sim, adaptar Ben 10 dentro do universo DC. E dá pra ficar de um jeito que vai ficar legal, você ainda valoriza o universo do Ben 10 e você amplia demais o universo DC com o lore do Ben 10. É óbvio que você tem que fazer uma adaptação aqui e ali, mas eu vejo que é uma tarefa possível. Não é impossível, como alguns dizem. Agora, entre ser possível e que vai acontecer, aí são outros 500. Eu acho que algum dia vão colocar o universo do Ben 10 dentro do universo da DC? Eu acho que não. Até mesmo o Super Choque, que eu dei o exemplo no passado, ele quando entrou no universo DC, não usaram direito o Super Choque no universo DC. E até depois tiraram ele do universo DC, colocando ele de volta no universo da Milestone. Então só porque dá pra fazer, não quer dizer que vá acontecer ou que deva ser feito. A questão é que o Ben 10 é tão popular e o universo DC é tão popular e são duas franquias da Warner, que você gostaria de ver junto e ver isso acontecer. Eu, claro, gostaria de ver isso, só não sei se isso um dia vai acontecer, mas que seria legal, na minha opinião, eu acho que sim. E respondendo nos comentários que eu sei que vai ter, eu acho que não diminui a franquia do Ben 10, ele estando dentro do universo DC. Claro, desde que fosse bem feito, porque se é pra colocar ele e não usar ele direito, deixar ele lá no coadjuvante do coadjuvante, sem realmente entender a importância do Ben 10 na DC, aí obviamente você estaria diminuindo o universo do Ben 10 e não valeria a pena fazer isso. Se é pra colocar, que coloque ele pra ser um dos grandes personagens da DC. Entendendo a fanbase do Ben 10, entendendo a importância do desenho, entendendo o que ele é. Obviamente ele teria que ser nerfado só um pouquinho, porque na quadrilogia original ele é muito poderoso, especialmente por causa do Omnitrix, especialmente por causa do Alien X. Mas eu também vejo ele, em alguns momentos, ser tão poderoso ao ponto de ter o Alien X e poder tancar um Darkseid, poder ser mais poderoso que o Superman em algum momento específico, mas ele não ter à disposição sempre essas habilidades. Então assim, seria nerfado? Poderia ser nerfado, mas não acho que seria um problema. Nas grandes chaves você poderia utilizar ele. E claro, com tudo isso, sem esquecer da importância da Liga da Justiça, sem esquecer da importância da Trindade e do Superman, que vai ser sempre a principal força motriz do universo DC. Não adianta você também querer colocar o Ben 10 no universo DC e dizer que o Superman é coadjuvante do Ben 10. Não existe isso. Mas você pode usar os dois muito bem durante sagas de crise e principalmente dentro da sua própria HQ, na sua própria animação, no seu núcleo ali, fazendo pequenos crossovers com os outros heróis
evoluindo a história do Ben 10 clássico adaptado para o universo DC e sempre colocando o lore do Ben 10 devagar, ali, e aumentando o lore da DC com o Ben 10. Essa é a minha opinião. Se é para fazer isso, que se faça em grande estilo, abrace a ideia e vá fundo, seja um super, hiper, mega evento. Se não é para fazer pomposo desse jeito, não faz. Mas essa daqui é só a minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dale DC! E esse foi o nosso vídeo tentando adaptar Ben 10 no universo DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!